Saudações alvinegras, o meu nome é Guilherme, este é o podcast Irmandade Corintiana, número 49. E aqui do meu lado direito está o meu irmão Fábio. Olá, irmãos corintianos, irmãs corintianas, todo mundo que não torce pro Corinthians, mas não assiste mesmo assim. Estamos aqui mais uma vez, mais uma semana boa pro Corinthians, apesar que não foi excelente, mas foi boa aí. E hoje tudo azul, pelo menos no uniforme. E, enfim, vamos adiante. Vamos adiante, Gibson. Sempre em frente. Do seu outro lado direito. Do meu outro lado direito, Gibson. Então, cara, pô, semaninha podia ser melhor, assim, cara, por causa do jogo de hoje, obviamente. Mas, pô, foi uma semana bacana, né, cara? Não, mas tá bom, né? Tá legal. Tá bom, legal. Comparado com a final, com a fase final do Brasileiro do ano passado. Se todas as semanas ruins do Corinthians forem assim, tá ótimo. Lindo, tá lindo. Então, Fábio, comece falando do seu destaque dessa semana. O meu destaque vai para os nossos jovens corintianos, a molecada formada no terrão, o terrão batido. A gente não usa mais o uniforme laranja simbolizando o terrão, mas a molecada tá lá. Não precisa mais ter uniforme para simbolizar, que agora a molecada tá lá jogando, né? Hoje entraram em campo com a camisa do Corinthians 7 moleques que formados no Corinthians. Um deles não tão moleque assim mais, que era o Jô, Sim. Mas o resto bem moleque ainda. E não só usando a camisa do Corinthians, na Ponte Preta também. Tinha dois caras lá formados no Corinthians, né? O Iago na zaga e depois entrou o Matheus Cassini tambem. Formado recentemente ali, jogou copinhas recentemente pelo Corinthians. O Jô ainda guarda a marca de ser o jogador mais jovem a marcar gol com a camisa do Corinthians, né? Com 16 anos e alguns meses. Sim. Enfim, a gente sempre fala aí que o Corinthians revela muitos jogadores e os jogadores não têm chance, não aproveitam. Aí agora estão tendo essa chance aí com a camisa do Corinthians, às vezes usando a camisa de outros clubes, tem outros jovens que estão emprestados por aí também. Isso é bacana. E na verdade, assim, a gente tem essa impressão de que o Corinthians sempre teve muitas categorias de base boas, mas foram mais espaçadas. E recentemente, os últimos 4, 5 anos, que tem sido realmente uma leva de jogadores assim, que sempre tá bom. Assim. E acho que agora, com esse time, nesse ano, por necessidade, enfim, financeira também, mas a gente está conseguindo colocar esse moleque para trabalhar e está dando resultado. E talvez isso comece aí uma onda de realmente aproveitar mais vezes esses moleques do Corinthians. Talvez esse buraco financeiro que o Corinthians está agora, nessa época de dificuldade, seja a porta de entrada para uma cultura permanente de aproveitar a molecada, né? Sim, porque a gente já tinha essa cultura de formar esses jogadores, de colocar uma disciplina tática neles, montar o time para um time profissional futuro, só que a gente não colocava eles no nosso time profissional futuro, né? E agora estamos colocando, tá funcionando aí, pelo menos nesse começo de ano. Eu acho que é uma opção financeira, sem dúvida, esse ano, né? Mas também é uma opção técnica, né? A gente sabe que tem jogadores que são titulares no Corinthians hoje, que tem reservas que o ano passado eram titulares. Sim, sem dúvida. E que estão no banco ali esperando a chance, né? Não sei se tão técnica, mas tática, assim, do cara que compra a do técnico, que quer mostrar alguma coisa em campo. E esses moleques estão fazendo isso. Acho muito bacana que está acontecendo isso, e realmente espero que essa cultura que está sendo fomentada esse ano se propague, porque acho que para o Corinthians também é o que é mais sustentável a longo prazo. O Corinthians aproveitar esses jogadores, depois vai acabar vendendo, faturar uma grana com eles e eventualmente os caras vão acabar voltando mais pra frente pro time de novo, enfim. Sim, gera todo um ecossistema. Que nem o Jô. Né? Gera todo um ecossistema, né? Então o Corinthians tem que aproveitar isso. Exatamente. Sem dúvida. E Gibson, qual é o seu destaque dessa semana? Bom, como essa semana e ultimamente tem sido semanas boas, acho que todos os nossos destaques hoje são positivos. O meu, assim como o do Fábio, é positivo também. Cara, a gente tá a 8 jogos sem perder, cara. É mesmo? 8 jogos? Caramba, você sabe falar todos os jogos? Puta, cara, peraí, vamos com calma. Talvez. Não precisa. Não, teve o Santander que a gente perdeu, 2-0. Foi o último que a gente perdeu, foi comecinho de fevereiro. Depois teve Novo Horizontino. Teve a Caldense. O Palmeiras foi agora, a Caldense primeiro, isso. Caldense, o Audax, Novo Horizontino, Palmeiras, Mirassol, Santos, Brusque,
Brusque e Brusque agora... foi 0x0, foi pros pênaltis. Luverdense agora. E a Ponte. E a Ponte. E agora a Macaé. Pô, 8 jogos, cara. Eu não tive a curiosidade de caçar pra ver qual foi a última vez que a gente ficou 8 jogos sem perder, mas, cara, faz um bom tempo já, cara. Principalmente depois daquele buraco do final do ano passado. É uma marca importante. Eu só gostaria de fazer a ressalva de que numa primeira fase da Copa do Brasil, com times da Série B ou menos Sem ainda, dúvida. né? E esse Campeonato Paulista, essa primeira fase que tem times bem preparados, bem organizados. Acho que o Mirassol é uma surpresa que tá aí, né? E o Corinthians conseguiu ganhar, mas mesmo assim teve adversários mais fracos e tal. Eu acho que é uma marca importante, claro. A gente não imaginava chegar nessa época do ano e tá falando isso. Sem por dúvida, exemplo, no final do ano passado. A gente tava falando exatamente o contrário, né? Com certeza. A previsão era que, puta, vamos sofrer pra caramba no começo do ano. Eu acho que Tá menos sofrido do que a gente achava que estamos ganhando, e se não estamos convencendo completamente, maravilhosamente, dando show, mas tá indo bem. Tá Sim. achando um caminho, tá com um padrão de jogo. O próprio Carille outro dia falou, tipo, que, ó, esse não é o ponto do time, tem um ponto lá na frente que eu quero chegar, Claro. mas o caminho é lento, enfim, vai. E você vai tem que chegar aprimorando. nesse ponto mais pra frente mesmo, né? Acho que todos os times ainda nesse começo de ano estão evoluindo, é Sim. normal. E é isso mesmo que tem que acontecer. Exatamente. E E o o seu seu destaque, Guilherme? destaque? Qual que é o seu destaque, meu irmão Guilherme? O meu destaque fica pro que eu vi hoje na partida contra a Ponte Preta, né? Eu acho que o nosso lençol tá um pouco curto. Estamos usando a base, temos um elenco inchado, né? Temos muitos jogadores, mas de verdade mesmo a gente sente falta de opções no time, né? Eu acho que o Corinthians pode usar esse Campeonato Paulista, por exemplo, para encontrar uma solução criativa melhor numa tarde em que, de repente, o Rodriguinho e o Jadson, como hoje, não estavam tão bem, né? Sim, sem dúvida. A gente sentiu falta disso, de olhar para o banco e falar, tem um jogador ali que tem uma característica que pode ajudar o Corinthians nessa área, né? Hoje entrou o Marlone ali que teve seus momentos, mas a gente sabe que não é um jogador tão criativo assim, né? Mas eu acho que você tá sendo um pouco pessimista aí, porque a gente sabe que o Jadson voltou agora, que ele ainda precisa ter o ritmo Eu de jogo. tô imaginando o Jadson entrosamento. no melhor da forma dele e o Rodriguinho também. Mas em algum momento eles vão cair. Vão sim. cair. E aí a gente vai colocar quem? Ou vou se E machucar, aí a enfim, gente né? vai Vão ter um se lesionar. Pedrinho pra entrar, um Marlone com sede, com Então, vontade. Isso que eu acho A gente vai ter um Marcial futuramente aí também entrando nesse time. Enfim, eu acho que tem peças aí e acho que seria imprudente pro Corinthians hoje, com o elenco inchado do jeito que tá, contratar mais gente Então, sem antes desfazer de alguns desses Não, manés com que tá certeza. aí, Sim. cara. inclusive pela situação financeira. Sem Eu dúvida. acho que a gente tem que definir rapidamente, quer dizer, nesse Paulista ainda, a situação do Guilherme, por exemplo, do Giovanni Augusto, do Marquinhos Gabriel e até do Marlone. Se eles vão ficar, então a gente precisa trabalhar eles para recuperá-los claro. e eles serem úteis. Se ficar nesse lenga-lenga, é melhor que venda e que se contrate outro claro. jogador. Ou que se faça uma aposta na base, mas que se faça uma aposta de verdade. Quer dizer, quem da base tá aí que pode ser aproveitado nessa posição? Acho que são poucos caras. Acho que o Marcial poderia ser aproveitado, ele não tem entrado já faz um tempo, né? Então eu não acho que o Carille esteja vendo ele com esses olhos. O Pedrinho ainda nem estreou com a camisa do Corinthians. Então é uma aposta. Eu acho que é uma posição que está em falta no elenco para reposição. Acho que para o time titular tá ok, mas falta uma reposição aí. Acho que pra agora a gente vai ter que se virar com o que tem mesmo, porque... Não, temos que se virar. Mas Pensa- eu acho que pensando no, eu tô no- pensando no segundo semestre. Exatamente, isso que eu ia falar. Em maio começa o brasileiro. Todo time precisa ter 2 times, na verdade. Tem o time que, isso. o time que joga, e o time ali de backup que, pô, se um precisar entrou e rola 2 competições ao mesmo tempo. Como enfim. foi em 2015, né? Sem dúvida. Né? Então precisa ter 2 times. A gente não tem 2 times. A gente tem um time que funciona razoavelmente bem, tá melhorando aos pouquinhos, devagarinho, mas a gente não tem o segundo time ainda. Eu acho que é isso que eu queria dizer. Mas ainda vamos crescer bastante. Mas E- vamos pra semana então. Vamos falar desse jogo contra o Luverdense pela Copa do Brasil, Gibson. Foi um passeio. Foi um passeio? Apesar do gramado, aquele gramado era, pelo amor de Deus, hein, cara, estar de Copa do Mundo, né, e aquela desgraceira, bola quicando pra caramba. Eu fiquei surpreso de não ter acontecido vários morrinhos artilheiros ali no jogo. Porque ali é o típico gramado onde pá, aquela bola quica e sai pro lado, sai pra cima e ganha um goleiro, né. Mas o time jogou bem, ganhou de 2-0, marcou os gols no primeiro tempo e a partida ali já praticamente ficou definida. Eu acho que o Luverdense até foi mais perigoso, por exemplo, do que o Santos, né? Sim. Que não ameaçou o gol do Corinthians.
O Luverdense chegou a dar uns chutes perigosos, o Cássio chegou a fazer umas defesas interessantes e tal, mas o jogo ficou definido no 2-0 ali, logo no primeiro tempo, né? Correu um risco ali de tomar um 2-1 ali, enfim. Mas nada... Mas foi pouco. Foi bem pouco. A postura do Corinthians no jogo, que acho que fez ele ter tamanho domínio sobre o time, o Corinthians não fez com o Brusque, por exemplo. Não. O Brusque acho que é um time pior do que o Luverdense. Mas acho que faz o parte Corinthians também apanhou o fato pra de... conseguir aquele 0-0 e ir pros pênaltis. O fato do jogo ter sido na Arena Pantanal e não no estádio deles, no Lucas do Rio Claro, Lucas do Rio Verde, também dificultou pra eles, porque eles também não estão acostumados com a Arena Pantanal. E aliás, tinha muito mais corintiano do que... Sim, e um jogo lá em Lucas do Rio Verde é um jogo onde tá aquele abafa, que foi onde o Corinthians jogou a primeira vez contra o Luverdense. Onde o Corinthians jogou e perdeu de 1-0 aquela vez. Até com um time muito melhor do que esse. Mas, enfim, acontece, cara. Acho que não é um time bom, o Corinthians fez o que tinha que fazer, foi lá, fez os 2-0 e depois agora volta pra casa com o resultado. Poupou um pouco as pernas, tem que poupar mesmo. Era um jogo eliminatório, era o jogo mais importante da semana, e por isso que o Carille optou por colocar em campo o que ele tinha de melhor ali. No jogo contra a Ponte Preta, que vamos falar daqui a pouco, ele já poupou alguns jogadores. É bom destacar nesse jogo contra o Luverdense o primeiro gol do Gabriel com a camisa do Corinthians, um jogador que vestiu muito bem a camisa, né? Caiu nas graças da torcida, enfim. Ele vindo do... Soltou um belo petardo ali, né? E tava amadurecendo esse gol. Ele, todo jogo dava um chutinho de fora da área, às vezes dava uma infiltraçãozinha, tava amadurecendo. Pintou bem. Ele que veio do arquirrival, né? Mas vestiu bem a camisa. Eu acho que ele só precisa tomar cuidado um pouco com as faltas. Às vezes ele é um pouco violento, tá levando muito cartão amarelo. O melhor em campo foi o Rodriguinho, que marcou o segundo gol. Também vale destacar, o Rodriguinho marcou o 5º gol dele em 6 jogos do Corinthians pela Copa do Brasil, que é impressionante. Ele que não é um artilheiro, bela média, né? Uma bela média, né? Não é um artilheiro. E a gente pega os últimos jogos do Corinthians da Copa do Brasil do ano passado e os jogos desse ano, já são 5 gols em 6 jogos. Que para um jogador que não é artilheiro é uma marca impressionante. Mas tem sempre um jogador que num campeonato específico desponta, né? Que se identifica com aquilo e vai e acaba aparecendo mais. E o Rodriguinho tá sendo esse cara na Copa do Brasil. Que bom que tá aparecendo aí. E tomara que vá assim até o fim do ano, sempre mantendo essa marca aí, fazendo os golzinhos dele aí. Tomara que esses gols são importantes, né? Vale destacar também a estatística aí do que fizeram. Nesse jogo contra o Luverdense, marcou a 100ª vitória do Fagner com a camisa do Corinthians. Outro cara formado na base, né? Do Corinthians, que saiu e agora voltou pro Corinthians. Então é uma marca interessante para a carreira desse jogador, desse lateral direito nosso aí. Sim, bacana. Um jogador que acabou não participando, né, do jogo de hoje. Né? A gente já pode mudar pro jogo de hoje? Podemos falar do jogo de hoje. Aproveitando o gancho do Wagner. Sim. O gancho que o Carille impôs a ele, inclusive, né? Porque ele estava apto a jogar, não tinha cartão, não tinha problema nenhum, físico nenhum. Isso. Mas por questão da sequência de partidas dele, acho que também já para começar a fazer um teste pensando, o cara vai estar fora alguns jogos daqui a pouco, por causa da seleção, etc. Com certeza a convocação pesou ali pra... Vou colocar o príncipe no lugar do Fagner, né? E não foi o único poupado aí, né? Quem mais foi poupado aí no jogo? O Gabriel foi um desfalque, ele não foi poupado, ele levou o amarelo. Depois de alguma discussão sobre os amarelos dele, acabou determinando que tinha tomado o terceiro amarelo e ficou fora. O Romero, né, foi poupado também, aí também, talvez imaginando a convocação. O Romero, sim. Entrou o Léo Jabá e o Pablo, né? O Pablo, um zagueirão que vem se destacando, e eu acho que a defesa sofreu um pouco ali, sentiu a falta do Pablo, na verdade. Se mostrou um pouco insegura. Eu acho que sentiu falta de todos eles, todos os 4 aí, porque a gente pensa, o time não estava criando, etc. Esses caras não são exatamente o centro da criação do Corinthians, mas defensivamente, todos esses 4 cumprem muito. A gente até outro dia estava discutindo aqui no podcast, qual foi a melhor contratação do Corinthians esse ano, assim, tirando talvez o Jadson, etc. E o Gabriel e o Pablo estavam na discussão. E os dois não estavam aí, a gente falou muito do posicionamento deles defensivo. E você pensar no time, sem o cara na frente, sem um dos zagueiros, sem o Romero infernizando a vida dos laterais ali pelo lado, marcando aquele jeito paraguaio dele. O Fagner, que esse ano tem marcado bem na parte defensiva, apesar que acho que está faltando um pouco no ataque. Mas o Fagner está jogando bem melhor do que no final do ano passado. Sim. Né? Mas defensivamente acho que ele está bem melhor, principalmente. Sim. Então você pensa, puxa, eu fiquei preocupado com essa escalação,
Mas também pensando, preocupado até que ponto? Esse é um jogo que podia perder. Era um jogo que... Essa é a verdade. Perder nunca é bom, mas era um jogo que pro Corinthians não valia grande coisa. Porque essa primeira fase do Campeonato Paulista tem disso, né? Tem jogos que não valem muita coisa. Até pra você jogar contra times de outro grupo, e não contra times do seu grupo, perder 3 pontos para Ponte Preta não seria um grande problema. O Corinthians continuaria em primeiro no grupo. O grupo dele, continuaria com uma das melhores campanhas do campeonato. O empate deixou o Corinthians com a melhor campanha novamente. Sim. E poxa, pensar também assim, o Corinthians conquistou o direito de perder esse jogo, se fosse o caso, né? Ele precisou continuar avançando e enfim, precisou ter um momento ali de poupar jogador e pôde fazer isso, né? Pensa um time como o Santos hoje, não pode se dar esse luxo que tá caindo ali na tabela. Tá lá atrás na tabela. Tá tropeçando. E de repente isso pode acabar afetando o outro campeonato que eles estão jogando também, né? Eu senti mesmo que o time tava um pouco cansado. Eu acho que o calor lá do Mato Grosso, o calor hoje também, né? Em Campinas, sem dúvida. Sim. Fez muito calor aqui em São Paulo, imagino em Campinas normalmente faz mais calor ainda. Então o time sentiu um pouco isso e o Carille entrou meio que já falando do discurso no começo do jogo, dizendo que o time deveria passar mais a bola e tal, não marcar tanto no campo do adversário. Quer falar, que a gente vai marcar tão em cima, a gente vai marcar mais da intermediária, né? Então o Corinthians já tá segurando um pouco, né? Abriu uma distância agora no Campeonato Paulista e tá administrando essa vantagem. Enfim, o gol da Ponte foi marcado pelo Luca. Por um fogo amigo, digamos assim. Foi o primeiro gol de falta de um jogador do Corinthians num jogo do Corinthians desde 2015, né? Tudo bem. Não foi a favor. Só que não foi a favor do Corinthians, mas tudo bem. Mas foi um gol com 4 erros, na verdade. Vários Vários erros. Tem emprestado o Luca. Não. Primeiro erro foi ter colocado... podia ter botado mais gente naquela barreirinha ali, cara. Não, acho que o primeiro erro foi a falta. Não, porque feito a falta. O Léo Príncipe fez uma falta boba. Fez uma falta boba. Então. O Luca tava de costas pro gol ainda, dominando a bola Luca ali. Não, sem dúvida. Assim, uma falta boba tem toda hora. Agora, o que causou... Mas é um erro. Não, sem dúvida. Mas olha, a barreira tava insuficiente, cara. Podia ter botado mais um. A barreira abriu. Não, então, calma. A primeira coisa foi essa. Segundo erro, a barreira tá mal posicionada. Ela não tá exatamente no ângulo certo ali. Terceiro erro, na hora do chute a barreira abriu. E o quarto erro, o Cássio chegou tarde na bola, cara. Ele podia ter chegado naquela bola dá pra pegar, né? E o quinto erro, cara, bicho, foi que o Luca bateu a falta pro time errado. Foi uma série de ver, foi 2-0 pro Corinthians. Mas assim, naquele primeiro tempo tava se desenhando o gol da Ponte mesmo. A Ponte tava pressionando mais, tava tendo mais ímpeto, mais vontade. A Ponte começou o jogo mais interessada daqui a pouco. Mais interessada. O Corinthians não estava demonstrando aquela intensidade, aquela vontade de jogar, aquela raça que estava mostrando nos outros. Talvez esse desentrosamento, essa falta desses caras tenha afetado isso. Certamente você perdeu um Gabriel no meio, por melhor que o Paulo Roberto tenha sido hoje cobrindo o Gabriel, achei que ele foi bem ali como reserva do Gabriel, não quero ele todo jogo ali, mas hoje foi bem ali, não vi muita falha dele ali não. Mas você perde o Gabriel, perde o Romero, são caras que dão esse gás pro time, né? E o Pablo dá aquela organização pra defesa e tal, enfim, acho que tudo isso faz diferença. O Fagner tem sempre uma liderança ali, por ser um dos caras mais antigos no Corinthians, que tá em campo ainda, então acho que tudo isso fez essa diferença. E, enfim, a Ponte tava com sede de ganhar, tá com vontade de ganhar. A Ponte, caracteristicamente, é um jogo difícil pro Corinthians sempre. Tem vários jogadores ali que tem vontade de carimbar o Corinthians e falar, olha só, o que eu tô jogando por uma outra camisa, mas podia estar jogando com a tua, né? Claro. Caso do Potker, caso do Luca, caso do Cassini, do Iago, enfim. E é bom lembrar, a Ponte descansou a semana, né? O Corinthians teve esse jogo que ele viajou pro Mato Grosso, jogou uma partida num calor razoável, voltou para São Paulo, enquanto a Ponte treinou a semana inteira. Eles preferiam não ter descansado, né? Porque eles foram eliminados cedo da Copa do Brasil. Mas acabou que ganharam esse descanso a mais aí. E até teve mudança de técnico aí por conta disso. Apesar da posição deles boa no Paulista, essa desclassificação causou aí a queda do técnico dele. E quem foi o craque dessa partida, Gibson? Quem foi a surpresa? O craque foi o Léo, cara, que entrou ali de reserva. Léo quem? Léo Príncipe? Léo Santos. Léo Jabá? Léo Santos.
Léo Santos. Quem entrou ali no lugar do Balbuena, que sentiu, né? Se machucou. E, bicho, na jogadinha da área ali, o João fez aquele pivô bonitão ali, deixou no jeito. O Léo Santos que tinha acabado de entrar no jogo praticamente, sim. né? Porque o Balbuena foi contundido, né? Saiu contundido. E se não me engano, foi a segunda vez que o Léo Santos jogou com a camisa do Corinthians, né? Foi. E curiosamente, na outra vez que ele jogou, ele também foi o melhor em campo pela Irmandade Corintiana, que foi no empate mequetráfico contra o Figueirense lá. Escalar o cara, então, né, bicho? Bom, tem isso também. É o segundo 1-1 que ele entra. Então, não sei. O garoto entrou bem, né? Isso é a verdade. Eu acho que não apenas pelo gol, mas também ele fechou ali. O Balbuena saiu, o Corinthians empatou, a Ponte veio pra cima e o Corinthians se segurou bem ali na zaga. Ele, nesse pouco tempo, mostra mais talento do que o Pedro Henrique, por exemplo. Sim. Eu já colocaria ele na reserva imediata do Balbuena e do Pablo. Se o Balbuena ficar uns jogos afastados, eu já subia o garoto e falava, é você no lugar do Balbuena. Mas zaga tem sempre que pensar em entrosamento e experiência, acaba contando. E acho que o Pedro Henrique tem essa vantagem sobre o Léo Santos ali. Acho que esse ano ele tem tudo para crescer. Mas os próximos dois jogos, vamos imaginar que o Balbuena ele vai ser examinado, enfim, deve ficar uma partida ou outra fora. Ele não possa jogar contra o Luverdense. É um jogo que o Corinthians ganhou o primeiro de 2-0, poderia perder teoricamente por 1-0, que estaria classificado. Por que não colocar o garoto, né? Contra um time que tem um ataque que não é eu apostaria mais contra a Ferroviária colocar ele, porque, enfim, a Ferroviária é o último colocado do Paulista, não é um jogo vital pro Corinthians. Luverdense, vai que dá uma zebra, os caras fazem um gol de cara em cima do Léo Santos e aí você faz o quê? Não, tem que... Não, mas eu confio no garoto. Eu apostava, viu? Eu acho que é possível, não sei. Não, eu gostei dele. Eu acho que na hierarquia corintiana, o Pedro Henrique tá na frente. O jogo tem demonstrado mais falhas, mas tem um campo de trabalho muito maior para você analisar ali, né? Gosto do Mike, mas sem exageros, acho que o Pedro Henrique tá na frente dele ainda. Ele pode crescer muito mais, Enfim, mas pensando em longo prazo, pensando até o fim do ano, eu acredito que esse garoto pode ser titular do Corinthians no final do ano. Uma curiosidade nessa partida, o Corinthians jogou com uma hashtag na camisa. Jogou com uma hashtag, né? Sim for Life Paul. Sim for Life Paul. Eu achei esse negócio meio bizarro, cara. É meio estranho, né? Bem estranho. É uma hashtag voltado para o Paul McCartney, que, enfim, corintianos como todos os Beatles são corintianos, os que estão vivos ali, ainda, os que morreram foram enterrados com a bandeira do Corinthians porque pediram, mas mesmo os Beatles corintianos fica estranho, né? Uma coisa dizendo Sing for Life Paul, porque existe uma campanha na internet pedindo que o Paul cante uma versão da música do Live and Let Die, mudando, alternando para Die and Let Live, para que as pessoas doem os órgãos. Então, ninguém tá pedindo assim, se mata e doa órgão. Não é isso. Mas caso aconteça, caso tenha essa infelicidade de morrer, doa. Né? Acho a campanha bacana, legal, mas meio estranha a escolha dessa campanha para a camisa do Corinthians no jogo contra a Ponte Preta ali. E de certa forma o Corinthians, Corinthians faz um pouco isso já, né? Porque ele doa os órgãos dele aí, o Luca, o Iago, para ajudar a Ponte Preta a sobreviver aí. O Luca é um dos artilheiros do campeonato hoje, sim, né? Então tá aí ajudando. O Corinthians preza por isso também, né? Por mais estranho que seja, eu acho que é uma iniciativa interessante. Enfim, é sempre bom, é uma campanha louvável, claro, incentivar a doação de órgãos. Acho legal sempre aproveitar um espaço em branco da camisa para fazer campanhas, para passar mensagens boas. Só achei um pouco esquisita a escolha dessa campanha especificamente. Né? Essa campanha foi tanto... Ainda mais numa semana que teve o Dia da Mulher, etc. Podia ter feito várias coisas ali. Inclusive, queria aproveitar o gancho para falar do terceiro jogo do Corinthians nessa semana. Posso? Pode falar, claro. O futebol feminino. Hoje teve o início do Campeonato Brasileiro, né, feminino, de futebol, e o Corinthians foi para Bahia, foi lá para São Francisco de Conde jogar contra o time de São Francisco, ganhou de 4-0, meteu um sacode ali nos caras. Se o Corinthians masculino faz no máximo 3, as mulheres vão lá e mostram como se faz. Foram gols de atacantes e meios-campistas. A Alana, atacante, fez um, Gabi Nunes fez outro, depois a meio-campista Daiane fez mais um, e a Geise, que saiu do banco, foi lá e marcou dela também, carimbou também. O Corinthians volta a jogar com o time feminino contra o Kinderman no dia 20, segunda-feira, não essa agora, a outra.
né? O Kinderman é de Santa Catarina. Esse jogo vai ser em casa, mas não em Casa Arena. Vai ser em casa. Apesar de ser o Corinthians da Daca, vai ser na Arena Barueri, não vai ser nem em Osasco. O time de Osasco às vezes manda partidas. Isso, o Audax tem. Não, e o Audax tem 2 times, tem 2 parcerias nesse campeonato feminino também. Enfim, estão se diversificando ali, né? E o Kinderman é um adversário que não parece ser muito forte. Perdeu em casa essa primeira rodada aí pro time do Amazonas, aí, em Iranduba. Nem sabia que existia isso. Vale falar que em breve vai ser pré-requisito para jogar a Libertadores e que o clube tenha um time feminino ativo, né? Não vale criar um ali agora, jogando campeonatos. E dos grandes paulistas, só o Corinthians e o Santos estão jogando esse brasileiro, pelo menos, tanto a Série A quanto a Série B desse brasileiro. Então, não sei se os outros estão se preparando ou não, ou se estão pensando em se preparar no futuro aí. Não acompanho o resto dos times aí. Mas bacana que as meninas corintianas estão mandando bem aí no campeonato, já começando bem, né? É sempre bom incentivar o futebol feminino aqui no Brasil. Sim, e vale falar também o jogo contra o Kinderman, parece que vai passar na Sport TV, num dos canais da Sport TV, no dia 20, hein? E tem gente aí no live comentando? O André Trajano mandando a pergunta, cara. Tipo, ele falou, cara, o Corinthians briga por título esse ano? Acho que briga, claro. Cara, eu acho que o Paulista e a Copa do Brasil são os principais campeonatos que o Corinthians tem que focar nesse ano. O Corinthians vai ter que comer um pouco pela beirada esse ano, né? A gente sabe disso. Não tá com o time pronto, não tá com o time cheio de craques. Os caras que a gente trouxe pra tentar salvar aí, enfim, não salvaram e a gente tá tendo que usar soluções caseiras e o Jadson pra resolver isso, né? E o Rodriguinho, enfim. Mas acho que pelas beiradas tem campeonato ali que dá pra disputar também. Dá. Né? Esses jogos mata-mata e tal, na próxima fase do Campeonato Paulista vão ser assim, jogos mata-matas. E aí, às vezes, um time inferior tecnicamente, um time mais dedicado, ganha uma partida. E vale relembrar que todo ano que o Corinthians ganha a Copinha, ele acaba ganhando um campeonato importante. Isso né? é bem, campeonato. Bem lembrado. Então, a premonição já tá aí, só falta a gente cumprir agora, né? Outra coisa que importante que aconteceu essa semana foi a renovação do contrato de 4 jovens jogadores do elenco do corintiano, né? O Marcial e o Kaique, o França, o goleiro, né? Renovaram o contrato até dezembro de 2020. E as grandes pérolas do Corinthians, né? Que estão jogando uma bola espetacular. Destaques no Corinthians esse ano, o Maicon e o Arana renovaram até dezembro de 21, né? 2021. Renovações importantes para o Corinthians, valorizando a base e tornando um pouco mais difícil tirar esses jogadores do Corinthians. Tem tudo a ver com o destaque que a gente trouxe aqui no começo, né, falando dos garotos. 2 deles, inclusive, nem chegaram a entrar em campo hoje, para você ver como que a molecada tá boa. Sem contar o banco, tinha 9 caras jogando. E esses caras estão jogando muito. Assim. O Maicon, o Arana estão ajudando muito aí. Hoje em dia não se tem dúvida, né? Quem é titular na lateral? O Arana. Titular no meio campo, o Maicon. Não tem discussão aí. É sempre bom lembrar. Eles renovaram o contrato, aumentou o salário, aumentou multa, mas isso não significa que eles vão cumprir o contrato até o final. Mas se sair, o Corinthians também lucra com isso, né? Exatamente. Um pouco mais sem dúvida. E também nessa semana teve uma conversa de estender o contrato do Pedrinho também, isso, né? O Pedrinho tá conversando. E o Pedrinho deve ser inscrito no Campeonato Paulista ainda nessa primeira fase. O pessoal disse que ele tá voando baixo nos treinamentos. Com a contusão do Wilson, né? O zagueiro Wilson se contundir, vai ter que operar o joelho, ficar 2 meses fora. E o regulamento do Campeonato Paulista permite isso, que um jogador saia e outro seja inscrito em caso de contusão. Apresentando o laudo médico, etc. Isso tem que dar uma olhada, porque não está sacramentado ainda, não foi feita essa substituição. Com o Balbuenas contundido aí agora, pode ser que o Corinthians ficou com 3 zagueiros no elenco, né? Então pode ser que não tinha pensado pode ser que opte para essa primeira parte ainda, porque depois o Corinthians vai ter uma segunda chance de trocar, de inserir mais jogadores ali. Então, de repente, nesse momento, se o Balbuena for ficar uns 15 dias fora, pode ser que eles optem, na outra vez que a gente puder trocar, a gente põe o Pedrinho. Agora a gente precisa ter um zagueiro aqui, senão pode dar ruim. E o próximo jogo do Corinthians é pela Copa do Brasil. O jogo de volta. Quinta-feira que vem. O Luverdense na quinta-feira. Às 9? 7h30. 7h30? Na Arena. 7h30 de quinta-feira, hein? Esse é aquele jogo que o Corinthians fez a promoção, né? O Corinthians baixou os preços e se a ocupação da Arena for maior do que
o jogo com mais público esse ano, que foi contra o Do Santos. Santos, 36 mil e pouquinho. Se chegar em 37 mil, a promoção dessa promoção dos preços da Arena continua pro resto da Copa do Brasil. Pra Copa do Brasil. Até onde eu tinha visto, a Arena tá divulgando um pouco quantos ingressos já foram vendidos, já chegamos em quase 15 mil ingressos vendidos. O jogo é quinta-feira, o time tá jogando bem, tá dando aquela empolgada, é bem possível que o Corinthians quebre essa marca e a promoção continue pro resto da Copa do Brasil. Tô pensando em ir pra lá. E o próximo jogo no Campeonato Paulista é no domingo, contra a Ferroviária, em Araraquara, Terra do Sol. 4 da tarde, domingo, segundo domingo seguido que o Corinthians vai jogar. Deve ser o jogo da TV, Corinthians e Ferroviária. A Ferroviária que tá... Como tá a Ferroviária no campeonato, você sabe? Tá em último lugar no campeonato. É o pior time do campeonato, acho que fez 5 pontos até agora. Apesar de ter ganho do Santos, né? Mesmo assim. O time não tá bem, não. Você até levantou o histórico recente, né, contra eles, e você vai ver os últimos 3 jogos. Tem jogo ano passado, e aí tem um gap de 10, 20 anos, né? Que o Corinthians não jogou contra a Ferroviária, porque a Ferroviária teve praticamente falida aí durante muito tempo. Teve que se reerguer. É um time tradicionalíssimo aí do interior paulista. Um dos estádios muito bacanas aí do interior paulista. Então, Fonte Luminosa. Fonte Luminosa. Parece nome de banda dos anos 80. Placa Luminosa. Placa Luminosa. É uma pena que esteja jogando tão mal aí. O Ferroviária foi um dos destaques do campeonato no começo, na primeira metade do Campeonato Paulista ano passado. Chegou a liderar o campeonato. Com aquele treinador português. Com o treinador português e tal, jogou bem. Mas esse ano realmente não tá funcionando para eles. Mas vai ter esse boi aí que provavelmente vai pegar um Corinthians, o Corinthians CMB, que nem foi hoje. O Corinthians também tá boicotando a Globo. Quando o jogo vai pra Globo, ele põe o time meio reserva. Joga aí. Eu vou poupar aí pro Casagrande ter o que falar, né? Sei lá. Como falar merda do Casão. Então vamos relembrar aí as nossas mídias sociais. Quais que são as mídias sociais da Irmandade Corintiana, hein, Gibson? Concentração lá, vamos lá. YouTube. Facebook, obviamente, onde tá todo mundo vendo a gente. Estamos aqui, isso. Instagram. É o SoundCloud e o Twitter. Só que o Twitter é diferente. O Twitter é Irmandade Timão. Todos os outros é Irmandade Corintiana. É isso aí. Estamos live no Facebook todo domingo, 9h30 da noite. Isso. E o podcast é postado toda segunda à noite aí no Facebook, mas nos canais SoundCloud e YouTube aí também. YouTube também é. Então por aí. Isso aí, mais alguma coisa? Ou vamos em busca da nona e da 10ª jogo sem perder na sequência? Vamos lá. Vamos chegar pro 10º? Vamos. Tomara. Double digits, né? Vamos procurar aí. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!